Então, uma honra receber o nosso amigo aí, então, Paulo, né? Que assim como eu também já foi garçom. Isso é uma coincidência que a gente tem em comum aí, né? Antes de sempre começar, a gente apresenta os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, que é muito bom, né? Logo mais vamos ter mais um de peso aí, né? Vamos lá. A Libertas, Artefatos de Proteção, o Mundo dos EPIs, Dom Ferreto, Facas e Personalizados, Maurício e Tati estão na casa hoje aí, faca diferenciada, facas especiais, brindes corporativos, brindes diferenciados, Bruna Medeiros, Pilates e Fisioterapia, nosso amigo Rafael Coelho está representando a esposa que está lá fazendo Pilates, alguém tem que trabalhar, né? Enquanto alguém passeia, alguém tem que trabalhar. Serra Consórcios, Valnegra Golon, o mundo de seguros e consórcios. O rapaz está em São Paulo se especializando. Mazocchini Incorporações, região do Iguatemi, ali forte, o nosso amigo Mazocchini. Argali, a marca do cavalheiro, a parte de vestuário de camisetas, principalmente camisetas com tecnologia e hoje em física, aí vai vir novidades. Vinhos ATB, do Ronaldo Boeira. Fabrício Calev, Advocacia. SPK, Fernando Amorim, Uniformes Profissionais e Partes Cirúrgicos. E Valum Imóveis, William Moreira. Tem uma galera aí de apoiadores aí desse G20Cast. É o nosso podcast que, inclusive, agora vai viralizar de novo, né? Que está com uma turma de peso aí. Mas essa semana aí nós tivemos o senhor Agostinho aí, que criou algumas polêmicas e acabou dando uma viralizada aí, né? Mas vamos forte. Seguindo agora eu quero saber do Paulo. Me conte, porque eu gosto bastante de história. Conta a sua história para nós, Paulo. Boa tarde a todos. Agradecer o convite, porque vejo jovens assim super alinhados, interessados e uma juventude sadia que muito se quer isso para todos, né? Mas eu esses dias estava inclusive na SIG aqui, 426 pessoas e vi assim jovens muito sadios. Isso é muito bom para uma cidade, para um país. Então, seguimos. A história do Paulo Jeremias, bem, nossos avós vieram da Itália nos anos 890 e se sediaram aqui na Serra Gaúcha, né? E naquela época eles chegaram e não tinha essa gastronomia na Itália, mas eles criaram aqui, né? Foram criativos, vamos dizer. Seguindo isso, eu sou filho do meu pai e minha mãe, né? O Pedro, que é 15 irmãos, nós somos em 15 irmãos, então vê que tinha que disputar a polenta, né? E quando eu comecei a trabalhar, estudar, trabalhar, porque na roça, né, até os 18 anos eu fiquei na agricultura com meus pais, a gente tinha algo que foi muito importante, eu acredito, além da cultura do trabalho, nós aprendíamos fazer com a mão. O conhecimento era algo muito importante. Então, tu comprava a enxada, aprendia a colocar o cabo, tu tinha que fazer as coisas e outras coisas que a gente fazia, nós não tínhamos dinheiro para isso. Tipo agora tem a safra do pinhão, a gente juntava o pinhão e ia vender na vila, bem tranquilo, né? E meio turno estudava e meio trabalhava. Aí passou esses anos, estava concluindo o 2º grau, eu fui para o quartel. Aí eu acredito que aí começa assim interessante para nós entender informações, também sinais do que seria o teu projeto de natureza, o que seria para te fazer e que te realiza e que dá certo. Porque todos nós temos o dom, temos uma essência. O difícil é muitas vezes
descobri-la. E aí a gente descobre fazendo. Eu fui assim, que trabalhando então no quartel, os primeiros meses eu fiz Ordem Unida, depois eu fui designado para Cassinos Oficiais. E Cassinos Oficiais era um local que tinha que atender como um garçom. E eu não tinha experiência. O Vicente Jeremias que me antecedeu lá em Bagé, que é nosso sócio aqui. E aí eu pedi para o tenente, por isso que a gente tem que ter iniciativa, para mim foi onde iniciou, acho, meus negócios, de pedir para o tenente-coronel para pedir para fazer um curso de garçom. E não era para ser, daí uns dias foi liberado a fazer o curso de garçom. Fiquei o ano lá, aí teve mais um pequeno sacrifício que eu acho que é importante quando tu está iniciando, dar o teu máximo, não é um sacrifício de sofrer, dá o teu máximo. Eu queria concluir o 2º grau, daí eu troquei todas as folgas que eu teria durante a semana para trabalhar fim de semana. Então, eu morava no quartel, foi uma coisa bem tranquila para nós, assim. E aí concluí o 2º grau, e aí na volta, cheguei em casa dos pais, quase se ensaiando para voltar para a roça. Uma excursão assim, bem tranquila para Torres. Aquela de dormir no colchonete do salão paroquial, sabe? No 3º dia que estava lá, eu vi assim de argentinos e movimentos. Eu vou arrumar um emprego aqui. Então, meu primeiro emprego foi lá em Torres. Eu tive meu primeiro problema, que foi que na época não davam a roupa de garçom. E eu não tinha dinheiro, daí um amigo emprestou R$312 para comprar a roupa. Então, são coisas assim que foram sinalizando, seguindo. Aí eu volto da praia, já com uma pequena economia, uma pequena independência, e vou em Bento Gonçalves e tem uns conhecidos que tem um restaurante Pão e Vinho, me convidaram para trabalhar ali. Aí eu morei 2 anos naquela casa, e eu desde temperar o galeto, até colher o tempero, servir, era 12 mesas só. Então eu aprendi a temperar o galeto, assar, servir e fazer de toda a gestão dentro do negócio. Aí um pouquinho mais, um tempo depois, fui começando a ter algumas sociedades, né? E nisso aí é bom saber o que... A gente tem que ser muito sincero, muito honesto consigo. Eu tive uma lanchonete, depois de trabalhar anos de garçom, trabalhei aqui em Caxias, no Café Society, depois no Insintatos aqui, foi uma pegadinha aí, bem noturna, né? E aí que eu fui nessa... Tinha um Fuquinha, botei no negócio para começar essa sociedade. Aí passou uns meses, eu não gostei daquilo. Entrei com o Fuca e saí com 147, mas voltei a fazer o que eu estava fazendo, estava gostoso, estava bom. Mas daí que veio uma sociedade que me ajudou muito, que foi na Churrascaria Ipiranga, onde eu aprendi lá, então, todas as normativas de cozinha, mas assim, compra, armazenamento, parte fiscal, parte comercial, com clientes, eventos, festa, o departamento pessoal. Então, como eu conheci tudo aí, foi aí, né, que fomos se ensaiando para abrir um negócio. Eu tinha uma parte aí, mas era pouco. Mas o que mais me fez abrir esse negócio novo foi algumas viagens. Algumas viagens tipo assim, ó. Podia ser Foz do Iguaçu, podia ser Gramado, podia ser Buenos Aires. Via a elegância das coisas, como era diferente de como nós fazíamos. Mas numa específica para Miami e Orlando, eu consegui perceber que quem fazia... o hambúrguer, o McDonald's não tinha no Brasil, tinha alguns só, em 92. E Pizza Hut eu acho que não tinha, o Franco também, o Frantic eu acho que não tinha. Mas o que me chamou a atenção? Nós tínhamos uma churrascaria que abria às 11h30, quando era 1h15, estavam os garçons almoçando. Lá me chamou a atenção, principalmente assim, quem fazia hambúrguer, quem fazia pizza era pizza, frango, produto definido. Produto definido. E o ambiente decorado, temático, e tu via que aquilo... abriu o dia todo e todo mundo alegre, tá? Pô, quando eu voltei, eu digo, tem coisa diferente para se fazer. Aí que eu entendi que eu tinha que desenvolver um projeto e que tinha muito a ver comigo, então. E foi aí, então, que em seguida iniciamos o Di Paolo, na época era até Giuseppe, né? Boa, muito bom, isso aí. Parabéns, hein? Parabéns. Qual um fato divertido que o Paulo conta
ao conhecer novas pessoas? Assim, ó, a gente tem que, inclusive, ter responsabilidade em conhecer e conviver com pessoas. Responsabilidade que eu me refiro assim, ó, a gente somatiza todos esses momentos de convívio, como é aqui, tu está convivendo e somatizando muita inteligência, muita coisa boa. Mas quando tu conhece uma pessoa que soma para ti, quando ela acrescenta, principalmente no teu dia a dia pessoal, mas também no negócio, se ela sabe igual que você, é muito bom de trocar. E se ela sabe a mais, tem que ser humilde de aprender com ela. É a coisa mais bela que tem, aprender com pessoas que sabem mais. Humildade. Porque assim, a gente acaba aprendendo muito e se é verdadeiro como é assim, valoriza muito depois para ti, tu encurta caminhos para o teu negócio, para a tua vida, tudo é informação positiva, essas informações que combinam, principalmente assim, também cuidar muito assim, porque existe a empresa, existe o core business. Tu tem que estar muito focado que o teu core business ele nunca pode ser atingido por outra, porque é tu que tem que saber o teu core business. É tu que tem que desenvolver o teu core business e é a tua intuição que põe ação na tua empresa, no teu core business. Muitas vezes isso aí não tem nem muito o que comentar, tem que meio manter o dia a dia e ir fazendo ação até aparecer o negócio. Porque coisas assim, comentadas em geral, assim, elas acabam em cinza, né? Então é muito interessante esse seu potencial, mantê-lo em segredo. Segredo contigo, não é problema nenhum. Mas busca desenvolver seu melhor naquela área. Na parte técnica, na parte de produtos, de equipamento, de tecnologia, tudo isso buscar seu melhor. Mas quem põe a energia na empresa é a pessoa. Quem põe o projeto para frente é a pessoa. É aquela pessoa que é a dona. A empresa ela tem que ter o patrão. Ela tem que ter aquele que dá a diretriz e que puxa. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Agora eu quero saber uma memória de infância que ainda te faz sorrir. Andar de carrinho nos fins de semana, de lomba, assim, porque nós fabricávamos nossos próprios carrinhos e gostava muito de ser as lombas, assim, né? Muitas vezes sem muito freio, mas que era divertido. Mas também, assim, nós tínhamos muito futebol, assim, de pelada, né? Que era muito bacana, sabe? Então, era aquela bola que ia se desgastando e tal. Não tinha, era uma por ano, né? Então, essas coisas são bacanas. Um dia de chuva, aquele futebol tinha aquelas pocinhas d'água, dá aquela... Boa. Então, são coisas que a gente tem de bom de infância e que eu acho que é saudável, sabe? Nós fazíamos os próprios brinquedos, assim, vários outros tipos de carrinho, negócio, a gente mesmo fazia. Até vendia para os guris lá no colégio, lá. Um que outro não me pagou tudo, mas tudo certo. Tudo certo. Tá na conta. Boa. Se o Paulo tivesse se descrever aí em 3 palavras, quais seriam essas 3 palavras? Bem, eu acho que conhecimento não se vai a lugar nenhum sem o conhecimento. Conhecimento específico no que tu vai fazer, isso é indispensável. Isso o responsável também é a própria pessoa. Isso que é bacana, né? Não tem outro culpado. O conhecimento tu busca, porque a gente nasce com potencial de liderança. Tu nasce com grande potencial de liderança. Mas se tu não te torna, tu perde todo esse potencial e, sei lá, vai trabalhando, vai vivendo, mas tudo bem, tá tudo certo. Mas se tu não faz ações pela tua capacidade de conhecimento, pela tua ambição e pelo teu comprometimento, tu não desenvolve aquilo que era para te fazer de projeto de natureza. Aí, o pior disso, quando quem não faz, é que esse projeto não vai existir. Porque era só para ele veio com esse compromisso de fazer aquele específico daquela pessoa. Teve um flash, uma intuição, ele tem que ter o conhecimento para aplicar, fazer ação.
Se tu não tem ação, tu não anda, tu não constrói, né? É em cima da ação. A energia da ação é muito interessante, porque assim, ó, se tu contar algumas coisinhas assim, ó, tu começa a fazer um negócio, tu não sabe todo ele como é que é, mas vem o passo a passo para te fazer o outro, né? Para te construir. Eu tive vários casos dentro da própria empresa que nós estávamos aqui em Caxias abrindo o Di Paolo no shopping aqui e passava um monte de gente no mall e eu cheguei para o arquiteto e falei, mas o pessoal não vai nem ter lugar, não vão muitos desses comer aqui dentro, dá para abrir uma janelinha aqui e servir pratos para os clientes. E aí nós começamos a servir o prato na 80 centímetros, abrimos, servia 5, 6 mil pratos por mês, ali dando na mão assim. E o mais importante disso tudo, ó, que isso aí não foi por acaso. Que só o espaço interno, pelo custo do shopping, não era autossuficiente. Okay. Ia ser uma empresa, provavelmente, que teria fechado. Esse produto depois foi recolocado exclusivo em outras casas, hoje ele vende em torno de 80 mil pratos por mês. Então, tu fica criativo quando tu está no teu projeto, quando tu está fazendo a coisa que é para te fazer, mas na ação, não aparece no papel, tem que estar fazendo. Então, é mais ou menos isso que várias coisas teriam acontecido. Oração termina com ação, motivação termina com ação e por aí vai, né? É isso aí, né? Se o Paulo pudesse inventar um feriado, qual seria e como essas pessoas celebrariam? Pois é, tu sabe que quando tu trabalha no teu projeto, na tua realização, tu não sabe muitas vezes se é sábado ou domingo. Eu trabalho, toda a minha vida trabalhei sábado e domingo, folgo outro dia, viagem, faço o que eu quero. Mas eu vejo assim, tipo assim, né? A nossa inteligência, ela não para. Ela está todo dia te dando informação, dando negócio. E descansar é bom, mas ao menos marcar aquela intuição que tu teve no dia que tu estava lá no ócio, lá, para depois fazer, né? Também, aí tu não tem direito de tirar férias mesmo, né? Porque a qualquer momento pode te vir um flash aí, pá, que coisa legal. Como é que eu não vi antes, né? Mas então, o feriado, que eu acredito que poderia ser assim... eu acho que ele é do vencedor, sabe? Depois que tu fez a tua história, depois que tu construiu, aí tu pode fazer o feriado. Boa, parabéns. Uma salva de palmas, gente. Um conselho que mudou a vida do Paulo. Olha, conselho... eu acho que a gente teve muito com os pais e a gente implantou muito. Eu acho que assim a vocação de trabalhar com os pais, assim, do aprendizado com os pais, acho que a gente tinha muito conselho e eu posso dizer que para mim o que mais me ajudou daí foi que não é bem conselho, mas eu vou chegando lá. A consultoria de autoconhecimento. A consultoria de autoconhecimento, onde passo a passo tu vai descobrindo mais o que é para te fazer e como fazer, né? Perfeito. Então, a consultoria porque assim, ó, ele acaba não dizendo a consultoria exatamente dando um conselho, mas ela te dá a direção e a ação é tua, porque ele vai falar o que é para ti. O outro é difícil ele dizer o que é para mim fazer. Eu tenho que descobrir o que é para mim fazer. Então, o conselho ele te tira de algumas amarras fáceis, vamos dizer. Mas o profundo mesmo é de dentro para fora. É do ser humano que ele tem dentro e ele descobre quem ele é, como fazer e ele põe em prática. A gente tem essa dádiva, em todos tem essa que é muito tranquila. Claro, talvez tu precisa um mestre ou alguém assim que te faça descobrir. Mas quando tu descobre isso, o teu negócio não é trabalho, é realização, a tua vida é bem tranquila. Daí eu acho que tu não tem mais o medo de errar, de perder, de não ir para frente. Boa, coragem porque medo não falta, né? É isso aí. O Paulo acredita que as pessoas podem realmente mudar, por quê? As pessoas deveriam mudar.
deveriam mudar. Porque a maneira que a gente é criado, a gente é muito sufocado, a gente tem coisas que não são verdadeiras, que a gente levou isso a sério e ficou lá no estereótipo, no complexo. Então tem que descobrir isso aí, tem que ir a fundo. Não é querer mal, falar mal, não sei o quê, dos pais, disso, aquilo. Mas eles fizeram do jeito que tinha que fazer naquela hora. Mas muitas vezes colocaram medos, dúvidas e tal, para uma maneira que era normal. Então eu acredito tu te autenticar, tu ser quem tu realmente é. Então é uma grande mudança, de tu deixar de fazer coisas, muitas vezes, tirar coisas que não é tua e só ficar com as tuas. É muito interessante. Tu tem muita coisa que tu vai enchendo lá o Winchester e não são tuas. Te disseram, te forçaram, te insistiram e não é para ti. Então, respeita, fica tudo bem, todo mundo não precisa não gostar de ninguém, mas tu te autenticando, fazendo essa metanoia, tu passa a ter a tua vida contigo mesmo e interessante é que tu não vai prejudicar ninguém. Porque tu fazendo o que é para ti fazer, um monte de gente ganha em volta de ti. Um monte de gente vai ganhar ou emprego, ou um produto bom, ou uma região sendo mais atrativa naquilo. Então, fazendo o que é para fazer uma bela história, eu diria, para depois tu poder te realizar ainda mais. Muito show, muito show. Bela associação, hein? Uma lição de vida que tu aprendeu da maneira mais difícil. Eu diria fazer o que tu não estava preparado, não tinha o conhecimento para fazer. Quando tu faz algo assim que tu não estava preparado, não tinha conhecimento, tu sofre muito, né? Tu sofre porque, então, como lição eu diria o seguinte: eu quero me desenvolver numa empresa assim. Se eu nunca tive contato com isso, eu vou trabalhar numa empresa dessa, vou lá e vou trabalhar como se fosse dono, vou aprender, vou fazer isso acontecer. Ou então, tem uma outra maneira, eu vou me associar com alguém que é do ramo esse, e depois, talvez um dia eu possa ir sozinho e tal. Mas não é muito jogar dinheiro fora. É tipo assim, a gente fala que filho de médico não deve ter obrigação de ser médico. Por quê? Porque ele tem que encontrar o seu projeto. Então, se tu está no teu projeto, tu vai contribuir com tudo. E se tu não está fazendo aquilo que é para te fazer, tu atrapalha, inclusive, outras pessoas. Tu não gera resultado. E o grande sinal do que tu fazer o que tu está fazendo, que é para ti, é o resultado. Se tu tem o resultado no que tu está fazendo, pode não ser só econômico, pode ser um resultado de ampliar, de crescer, de ter mais pessoas que trabalham junto, de desenvolver uma tecnologia, né? Depois, essa é a grande realidade. O dinheiro ele é uma consequência da coisa bem feita. Ele vem e depois tu tem o dinheiro e vai ser farto e não tem problema. Mas esse é talvez o grande conhecimento, conselho que a gente teve. Não desperdiçar com o que não é para te fazer, mas sim, enquanto o que é para te fazer, e vai ser muito bom. E se pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, o que o Paulo faria? Olha só, essa pergunta é recorrente, eu sempre digo que eu faria tudo igual. Por quê? Primeira coisa, é bom até para já dar uma certa aqui. Nunca se viu ninguém mudar coisas do passado, né? Tu não tem como mudar. E outra, tu não vive o passado. Tu vive daqui para frente, é etiedade, aqui e agora. Tu vive daqui para frente, só pode fazer ação agora, daqui passou um minuto. Não... Então, assim, eu acho que isso aqui faz parte também de se autenticar, entender que o passado ele é uma experiência, tu pode aplicá-la de uma maneira igual ou parecida, geralmente nunca é tão igual, né? Tu tem que dar um pouquinho a mais, porque hoje tudo evolui, tudo é muito rápido, né? Mas não... então, de fazer diferente o que a gente fez, poderia ter alguma coisa, mas aí eu vou me sentir culpado porque eu não fiz. Aí eu vou ter um peso porque eu não fiz. Então, é melhor só ficar. Eu tive um negócio nas Ilhas Canárias. Foi um restaurante
Aí estava indo bem até, deu a gripe aviar por 1 ano, ninguém comeu galeto lá. Eu tinha um investidor lá que fez isso, era importador, ele queria muito fazer isso, foi bacana. Mas fechou depois de um tempo o restaurante. Ele foi servir outros produtos e não foi mais galeto. Mas eu, quando parou o galeto, vim embora. Não fiquei mais na parceria, daí foi outras coisas. Mas olha só, lá eu aprendi eu não ganhei dinheiro, mas eu aprendi as normativas de cozinha, como distribuir uma cocção bem central, a louça bem separada, uma sala de sobremesa e saladas com ar-condicionado. Tanto é que essa é a casa que a gente aplicou em seguida de lá e é perfeita. Modelo. E daí o seguinte, uma coisa que ainda não se fazia no Brasil era tratamento acústico. Tu vai num salão, reverbera tudo que tu fala, outro fala e tá. Isso aqui eu aprendi lá. Então, veja só, tem que ter essa experiência, foi muito... Até porque quando eu voltei, até para falar, porque aqui todos vão provavelmente querer empreender, porque empreender não é empreender só em negócio, é empreender na tua vida, tu ser o melhor profissional na tua profissão é honrosa, é coisa muito interessante. Empreender na tua vida, e tu empreender na tua vida é o mais fantástico. Então, não só empreender em negócio, né? Mas daí eu vi muito claro que as oportunidades do Brasil eram muito melhor do que onde nós estávamos, a mão de obra e matéria-prima. Então, encaixou muito para nós crescer no Brasil. Não foi rentável, talvez a gente emendou um pouquinho, mas já fazer umas viagens internacionais, a gente fez 10, 12 vezes para a Espanha, também é outro conhecimento, né? Então, também tem que fazer essas contas, que não é só o ganho do dinheiro. Como o Paulo está empreendendo na vida dele hoje? Bem, novidade é que não falta. Nós hoje temos restaurantes, então, aqui em Caxias, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Recanto Maestro, Torres, aqui no Rio Grande do Sul também. Temos os expressos em vários locais, e dentro do Garibaldi. E saímos do estado para Santa Catarina já há vários anos. E depois Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo tem no interior também, são 8 restaurantes em São Paulo. E nós estamos agora finalizando uma obra em Brasília. Então, abre ainda esse ano. E temos uma obra, do prato aquele em Gramado, que vamos abrir esse ano, já em 2 meses, bem localizado, muito bem. E tem um projeto que eu iniciei esse ano, que aí então foi um projeto mais de natureza, de vida, de colocar saber que existe todos esses negócios, mas fazer ele um pouquinho, se possível, acima, que é uma vinícola com um restaurante, né, no Vale dos Vinhedos. O que foi que, para mim, é muito interessante? Na minha infância, nós trabalhávamos muito com videiras. E o pai produzia uva em casa, assim, o vinho para consumo e vendia também. Era uma boa quantidade até. Mas a gente fazia aquilo até se divertindo, né? E passados os anos, eu fui tendo muito convívio com vinho, mas o que mais me chamou a atenção para fazer a vinícola diz assim, eu vi que logo ela deu certo porque teve vários sinais, né? Assim, a gente começou a escavação assim para fazer 7 metros subterrâneos, a gente queria ir, aí encontrou rocha, e a rocha hoje ela ficou aparente lá, super decorativa, mas também mantém temperatura baixa e tem uma umidade saudável para a barrica, para tudo. Mas o que eu queria chegar assim, nas videiras, só vai ter um vinho bom se tu produzir uma uva boa, um fruto bom. Mas a videira ela tem um prazo, um tempo, e ela tem que ser conduzida. Então, tu tem que também estar aí junto com a videira para produzir um bom fruto. Quando tu recolhe a uva, tu tem que ter uns cuidados para não perder o que tem dentro da uva. Então, é uma filosofia também que pode vir para a tua pessoa. Aí tu tem que... a branca ela é por um sistema pneumático, onde tu espreme ela assim por pressão, sai só o monstro.
tu põe fermentar, ela não pode passar de 16 graus. Então, tem que ter um controle de temperatura. Então, o que me encanta é poder conduzir e ver que isso tem a mão do homem. Aí, depois, a tinta ela chega e tu tem que, por gravidade, ela vai fermentar. Tu sabe, por gravidade, ela vai fermentar mais tempo, um pouquinho, porque a casca, daí, ela que dá a cor, né? Então, ela vai ficar mais tempo da fermentação, para depois ir de uma barrica de carvalho, que aí tu tem que testar ele uma vez, 2 por mês, ou cada 2 meses, testar para ver qual é o avanço que esse vinho está tendo, porque tu só tira o potencial que ele tem. Mas tem assim, ó, não colher a uva esse ano, nós colhemos a uva 10 dias depois do que era previsto, e o potencial dele foi 1 grau de álcool a mais e uma intensidade muito maior. Então, ter também esse convívio, essa natureza que trabalha junto contigo e que tu vive. Então, depois tu engarrafa o vinho, tem que ficar mais tempo para envelhecer na garrafa. Até depois, né? Se não tomar tudo, vão vender um pouco. Se não beber tudo, vão vender. Boa, boa. E a vinícola é uma paixão? Eu acredito que era para nós fazer, porque tem essa natureza da infância, junto com todo um acompanhamento que a gente teve nesses anos todos de Paolo, precisamente, né? De visitar a vinícola, se interessar como é. Então, eu acredito que nós estávamos preparados para uma vinícola e seria algo que assim, a gente vai comercializar os vinhos todos dentro do Di Paolo, no local e por e-commerce. Então, a gente também quer conduzir o vinho 100% por nós, né? Então, são também, como a gente faz a comida toda na hora nos Di Paolo, também aqui, e servida na hora o cliente quer, eu acho que é meio a filosofia dos Di Paolo colocada também na vinícola, sabe? Fazer esse processo com mais paciência, mais tempo, mas não deixa de ser uma grande paixão. Muito bom, muito bom. E esse crescimento que eu percebi que o amigo me comentou aí, como que tu conduz, uma vez que muitos comentam da dificuldade de pessoas? Como vocês fazem o treinamento das pessoas? Bem, nós desde os primeiros, da segunda casa em diante, a gente se tornou muito uma empresa humanista. A gente promove e treina dentro, forma pessoas que vão ser sócios operadores. Então, tá aí o Márcio, aí, foi o primeiro. Os 2 primeiros, ele e o Sandro, os 2 primeiros garçons do grupo, o Sandro está em Gramado, ele está aqui, são sócios operadores. E nós temos 18 sócios operadores. O que é bom? Eles levam o conhecimento, a identidade, o como fazer, sabem fazer também o treinamento, porque eles passaram por várias vivências dentro. Por exemplo, teve o Roberto, que é o primeiro sócio que a gente teve lá em Garibaldi. Ele veio da roça também, que nem eu, o irmão mais novo. E aí ele começou na churrasqueira, foi para a Copa, que depois ele foi para garçom, ele foi para caixa, para recepção, para ser gerente. Então, meritocracia. Acho que o grande negócio é ter a meritocracia dentro do negócio, para que tu não perca um bom, mas sim promova o certo, né? E aí, o que mais tem que ter o conhecimento, o saber fazer para saber servir, para saber ensinar, mas também tem que ter ambição. Ele só vai ser muito mais fácil acertar se ele tem ambição, se está disponível e se quer. Não pode ser assim, convidado e tanto faz. Não, eu quero, até antes de ser convidado, eu quero. É uma coisa bem necessária para que realmente ele se dê o seu máximo. Muito bom, muito bom. Um hábito ou rotina que o Paulo teve ou tem aí que causou um grande impacto na vida dele? Rotina é difícil para mim. Rotina é difícil porque eu amanheço num lugar e estou no outro, e estou no outro. Segunda eu fui a Brasília às 10 da manhã e às meia-noite estava em casa. Então, assim, eu acredito assim que cada negócio tem a sua... eu acho que nós temos que ter para a empresa, nós temos que ter disciplina, ter os manuais e aplicar, fazer os processos, porque dentro de um grupo de funcionários, tu tem que ter isso muito claro,
para que todos saibam o que fazer e como fazer e que dê o mesmo padrão e a mesma qualidade. Então, queira ou não, é algo bastante necessário para quem faz certa função, né? Para o empreendedor, eu acho que seria importante ele fazer a sua agenda, não receber a agenda. Porque ele fazendo a sua agenda, ele vem dele e ele administra melhor o tempo dele. Muitas vezes a gente é atropelado, não é problema, a gente ajusta e vai indo. Mas hábitos, eu vou dizer assim, ó, nós temos os instintos que são automáticos e que são muito bons e que funcionam bem e que é necessário, né? Tu não precisa pensar para ir tomar água, te vem, tá? São instintos, né? Mas o hábito tem que ver muito bem porque ele muitas vezes ele fixa. Ele te deixa fixo num momento, num tempo X. E a vida não tem essa parte de ser fixa. A vida é movimento, é dinâmica, né? Então, conforme o hábito, se ele é muito saudável, assim, tudo bem, o hábito, uma taça de vinho, assim, né? Mas tem que ver se o hábito realmente ele é favorável para ti e até quando ele é importante porque é muito difícil mudar hábitos, né? Mas então, se fixar muito em hábitos, tem que ver se ele é realmente funcional. Porque se não é útil e funcional, nós temos que repensá-lo. Muito bom, muito bom. Se você pudesse falar com o Paulo Garçom, o que você falaria para ele? Olha, eu tinha uma ambição muito forte quando eu trabalhei de garçom, que era construir uma casa e casar. Consegui construir a casa, mas quando fui fazer o primeiro restaurante, eu vendi a casa para fazer o primeiro restaurante. Então, foi uma das coisas que a gente não sabia, não tinha, era a expectativa nossa, pela nossa vida que até 18 anos não tinha televisão, nada em casa, nós tínhamos uma expectativa muito simples, né? E os irmãos mais velhos eram assim, né? O que a gente se desafiou foi botar a cara, né? Botar a cara e ir fazendo, trabalhando. E assim, eu acho que uma coisa a gente pode dizer que faz a diferença. Quando tu está trabalhando, tu tem que guardar uma parte do dinheiro que tu ganha. Tem que guardar um dinheirinho, tem que... hoje está um pouquinho parece meio diferente isso aí, né? Mas assim, ó, era o sonho comprar o carro, a gente comprou o carro, a gente botou o carro em negócio uma, duas vezes e tá, porque tu ia progredindo. A gente nem sabia que ia ter a casa, botou a casa, mas assim, foram... por que tu faz certas coisas assim? Porque tu tem confiança, tu acredita no teu conhecimento, que tu vai aplicar e o negócio vai ir para frente. Tanto é que a primeira casa, nós, do primeiro para o segundo ano, nós ganhamos um reconhecimento do Guia Quatro Rodas como uma destacada qualidade da cozinha, e que aí que para o turismo e tudo fez muita diferença, né? Tanto é que depois a gente ganhou 11 anos como o melhor galeto do Brasil, daí parou o Guia Quatro Rodas, entrou outras... Essas são outras coisas, né? Hoje, se tu não melhora, se tu não cresce, se tu não faz, se tu não inova, é um problema, né? É um problema não inovar, porque outros fazem diferente, fazem outra coisa, né? Fazer diferente é necessário, sempre é o certo, fazer melhor ou pior, mas faz melhor, né? E assim, o que acontece é que nós vivemos um meio século de maior inovação que você sabe, né? Vou ver na China, se antes dos anos lá, bem atrás, tinha tanta inovação, quero ver. Você é toda recente também. É isso aí. Isso aí, legal. Um mito, Paulo, sobre a tua área que você acredita que precisa ser desmistificado? Bom, um grande mito de restaurante é assim, ó. Nós vivemos nesse período de restaurante e nós temos restaurante como familiar, mas nem só familiar, é um dono. E ele trabalhou lá 50, 60 anos com a barriga no balcão e praticamente o negócio não foi para frente. Então, profissionalizar os negócios, gestão,
mas principalmente tem que ser considerada a indústria do restaurante. Nós temos que ser indústria. Nós somos uma indústria que abre às 8 da manhã e tu entrega às 11h30. Se atrasou 10 minutos, tu já não é bom. Então, assim, eu acho que esse é o grande negócio que e tu tem que fazer, junto com isso, mais braços para te ajudar a fazer, crescer e, quando der, para fazer sucessão também dentro do período que é necessário, sabe? Porque o conhecimento tem que ser passado, né? Tem que ser. Então, eu acredito que é mais isso, nós, dentro do nosso ramo, ser considerado indústria do restaurante. Muito bom. O que te inspirou a entrar nesse campo em primeiro lugar e ser um dos melhores aí, com certeza, né? Assim, inspiração, eu diria que foi meio assim, ó. A gente começou com as sociedades e a primeira a gente errou. A primeira foi a lanchonete rodoviária, não deu certo. Não gostei de fazer aquilo. Eu acho que ser honesto contigo mesmo e, não gostei, já é uma grande coisa. E depois, na churrascaria, eu tive o conhecimento, tá? Mas eu acho que, assim, o que me desafiou é ver que tinha coisa que fazia melhor e eu queria fazer melhor. A gente via coisas melhores onde a gente ia e a gente estava muito assim, muito ainda para trás, sabe? Muito arcaico, muito assim. Ainda se comprava os ovos de galinha direto da roça, tudo daquele jeito, né? Sabe? Aí se comprava, não tinha essa profissionalização que tem hoje, era bem diferente, né? É claro que antes pegaram aí até pior, compravam o frango e abatiam, compravam o porco. Eu digo, mas quando a gente começou a ver em feiras, mas as feiras foram até quando eu já estava lá no Ipiranga, mas as viagens te faz assim, te dá conta que pode fazer parte de uma história muito melhor, né? Porque para viver aquele restaurante talvez era suficiente, aquele que eu era sócio, mas para promover mais pessoas, que a gente gosta muito de ter mais funcionários, a gente gosta de, por exemplo, hoje essa culinária levar para mais lugares e poder ver isso perpetuar assim, desde que a gente tenha realmente a vocação, eu acredito, né? Porque tu abre 1, 2, 3, 4, 10 restaurantes ou 100 restaurantes, tu não pode perder nada do que foi construído. Então, é uma responsabilidade também depois que tu constrói. Então, tu não pode perder o primeiro, o segundo, o terceiro. Tem que estar todos eles, sabe? O delegar é muito bom, né? Mas se delegar e não acompanhar, não manter o padrão, as coisas, tu tem um problema, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem que ver qual é realmente o tamanho, muitas vezes, da tua capacidade, da tua ambição, e manter isso, então, com bastante segurança, tudo que está construído. Muito bom, parabéns, hein? Qual foi o maior desafio que tu teve e como você superou esse desafio aí? Sim, eu diria que não foram desafios únicos que eu tive, claro, sempre escasso de dinheiro de início e tal, tu ia fazendo como podia, né? Cada casa que tu vai abrir, tu não sabe se vai dar certo ou não, e tu fica assim, se eu vou fazer empréstimo ou não, e vai indo. Mas acho que os nossos desafios foram recentes até, né? Que foi a pandemia do Covid-19 e a enchente também para Porto Alegre, que a gente decidiu não demitir ninguém, manter todo o quadro de funcionário. Hoje já está próximo de 1.000 funcionários e mais de 30 restaurantes, né? Mas manter todos os funcionários e aportar o dinheiro de um jeito ou do outro para que eles também se mantessem em casa recebendo, né? Então, uma salva de palmas, gente. Nossa, parabéns, hein? Parabéns, parabéns. Então, foi uma oportunidade também, porque quando nós fomos reabrir, estava todo mundo aí, já começamos a ter movimento, já deu faturamento. A própria pandemia, eu acho que num ano e pouco depois, já estava totalmente recuperado, né? A enchente foi um pouquinho mais pesada para Porto Alegre, assim, o interior um pouquinho menos, mas a enchente dela, ela teve mais um sacrifíciozinho a mais aí. Estamos pagando, vamos lá. Boa, show de bola, isso aí.
como o Paulo iniciou o ecossistema dele. Que hoje tem mais, né? Alguns negócios, né? Não, assim, não fugindo muito do que a gente faz, que nós temos um sistema de restaurante que é o do galeto, aquela sequência, né? De toda aquela culinária que a imigração italiana criou aí, que gostaríamos muito de perpetuar, né? E tem o que tem os grelhados, que tem carnes, né? Pode ser num ambiente separado, junto, mas são 2 sistemas. Hoje se chama Espresso de Paolo, mas que vai estar migrando para Dipa Galeto e Grelhados, então uma marca nova e mais clara até, e mais explicativa do que Expresso, parece que é meio para levar para casa, não é tão claro, né? Então nós vamos para esses aí, que são várias casas, e esse poderia crescer muito, né? Porque é um produto que é aquela refeição fora do lar, sabe? Onde tu tá trabalhando, tu tá passando aí, tu tem uma certa urgência, é para toda hora, sabe? E para todos os públicos. Então é bem interessante, né? Aí nós temos a fábrica que foi quando nós pensamos em crescer, nós tínhamos que fazer algumas coisas interessantes, que foi uma central de produção. Aí tem coisas bem interessantes, foi criar a máquina do capelete, poder produzir, depois criamos os congelados aí, que está nos mercados, tudo aí, que é um negócio que eu acho que hoje a fábrica, eu acho que ela produz a mesma quantidade de todos os restaurantes. São umas 2.000 toneladas, porque aí criamos a pizza, por exemplo, ela veio fechar uma lacuna. Nós tínhamos o capelete que vende da agora até agosto e setembro, aí, depois dezembro em diante não vendia mais tanto. Aí nós implantamos a pizza e nós demitimos a metade da equipe. Hoje não demite mais ninguém. Mantém todos, porque a pizza cobre a época de baixa do capelete. E ainda vou dizer uma coisa, nós temos que dobrar a produção de pizza. Então tem espaço aí, porque a demanda é muito maior, né? Produz hoje 1.600 pizzas por dia, nós temos que chegar a 3.000. Para a demanda que tem. Então, é um produto novo também que deu certo. Bom, a vinícola, né, que nós ali no Vale dos Vinhedos, como já falamos, um projeto que eu convidaria a todos, porque ficou muito belo, o vinho está muito bom e é verdade. A gente tem, inclusive, aprender a fazer isso também, muitas vezes, quando tu tem um elogio, tu diz, não, nada, não é... Não, tem que valorizar. Tem que valorizar. Aí está tendo muito... retorno bom, então está super bem localizada, então é bom também sim esse retorno para o negócio, né? Para o negócio, para a equipe que está lá, para tudo, né? Porque a gente fala uma frase assim, que o elogio faz bem para o ego e a crítica faz bem para o negócio. Para a equipe e tudo, o elogio é muito bem-vindo, está no caminho certo, está fazendo o produto, tudo. Mas quando tem uma reclamação, é aí que o gerente, o dono, o proprietário tem que resolver. Não pode deixar uma reclamação passar ilesa. Ela tem que ser resolvida. Se o problema se deu interno, porque a sopa estava fria, não, vamos esquentar a sopa, vamos ver o processo, vamos ver isso. Só para ter uma ideia, né? Aí se deu um processo de externo, tem que ir lá e resolver. E sempre resolver com o cliente, né? Tu não pode nunca abandonar o cliente mesmo. Ele até muitas vezes vai dizer que nunca mais vem, mas eu acho que ele vem depois que tu fizer um bom trabalho de reconquista no sentido, honestamente, deu problema, deu. Mas então, a responsabilidade é muito maior quando tu está crescendo, ganha títulos e reconhecimento, de tu manter o padrão, né? Então, acho que é por aí. Porque a maior frase que eu já vi até hoje é 2 palavras. É assim, cumprir o prometido. Fora disso, tu está cobrando dinheiro que não era para te cobrar. Se tu não cumpriu o prometido, alguma coisa tu está cobrando que não era para cobrar. É simples. O que mais hoje você investe? O que você gosta de investir? Eu tenho alguma coisa que eu na construção civil, assim, mas muito paralelo, sabe? De loteamentos em Gramado, em parceria lá com os conhecidos. Mas está demorando vir as licenças, tudo lá, mas acho que logo lá tem um mercado bom.
E construção de prédio, assim, em Bento, uma participação assim pequenininha, mas não me envolvo direto assim. E aí, claro, a gente tem depois assim todo o envolvimento de família, como todos, né? É normal. E é bem claro, né, que a família indo bem, tudo vai bem, também, mas também se os negócios vão bem, a família vai muito bem. Boa, boa. Muito bom, muito bom. É isso aí. Show. O que o Paulo pensa de clubes aí como o G20 de empreendedorismo? Olha, boa essa, né? A gente tem, eu até participo do G30 aí. O que eu vejo que é um grupo que ele tem a capacidade de ganhar e também fazer. Para te dizer uma coisa bem que aconteceu essa semana. O G30 estava trabalhando uma lei que está entrando agora, que o Pazinho botou uma pé de ter uma verba para o turismo, para divulgar o turismo e promover o turismo, que saia de um percentual de tudo que o turismo gera, né? Mas que seria via imposto do governo. E tinha muitos deputados já bem positivamente, né? Que iriam aprovar, mas a gente fez um trabalho muito forte de estar presente, de levar e de mostrar essa lei, que ela seria muito benéfica, principalmente na nova matriz tributária aí, o imposto vai ficar onde consome, né? E o turista consumindo aqui, fica aqui, né? Diferente do que tu manda para fora, né? Diz até que São Paulo vai ser o que mais vai perder, né? Vamos ver. Mas então, assim, participar também para que o bem comum, algo maior, quando tu está numa união de empresários, porque são várias inteligências que podem construir uma unidade de ação. Que com uma unidade de ação, tu vai realmente levar muita força, né? Não pode se aprende, se faz, mas inclusive numa empresa, numa equipe, né? A unidade de ação é o que mais garante êxito, né, nas coisas. Então, eu vejo que cada um fazendo o seu projeto bem aqui ajuda como exemplo, como região de mais negócio, mais desenvolvimento, mas também junto com a comunidade tu consegue também participar em coisas que ajuda a comunidade em projetos mais estruturantes, né? Mais amplos. Sabe, Paulo, que eu acredito muito no que tanto você como eu fizemos no passado. Tem que servir. É servir. É tudo sobre servir. A nossa frase é o saber fazer para saber servir. Saber fazer para saber ensinar. Mas e aí sim, né? O servir tem que deixar também não se pode dar pérolas aos porcos, vamos dizer, né? Tem que servir quem quer ser servido, quem quer ser ouvido, não podemos assim insistir com quem não quer, porque vai muito mais longe um menos inteligente que não é preguiçoso do que um baita inteligente que não faz as ações, né? Então, assim, temos que realmente ser seletos nisso aí, porque, como eu digo, tu somatiza o que tu quer, o que tu está vivendo, como tu está vivendo. Então, acho que é interessante essa ajuda a ter seu comprometimento dos dois lados. Muito bom, muito show. Como que o Paulo identifica as pessoas de sinergia e energia boa? Assim, olha, eu acho que nós temos um super equipamento que é o nosso corpo, né? Nossa mente, nosso corpo, nossa inteligência. Eu acho que todos sentem quando tem que ficar lá e quando vencer o tempo, né? Não podemos ser ingênuos. Se tu está num momento que é a tua hora de ir embora daquele local, vai embora. Não tem problema, não tem que dar explicação para ninguém. Porque é um momento que venceu o teu tempo lá, deu a tua energia, compensou tudo. Tu não pode dar inutilmente, né?
Mas principalmente se nós temos assim uma percepção de alguém de um grupo, no momento que tu não tem uma energia boa, que não está bom para ti, não tem que dizer nada, não tem que chamar atenção, tu só vai chamar agressividade para ti. Tu tem que simplesmente fazer a tua ação. Não é ele, é eu. Nunca é o outro culpado, não é o governo, não é o vizinho, não é isso, ninguém. É eu que tenho que ser o protagonista responsável para a minha vida, porque só serve para mim a minha vida, né? Mas eu não prejudico ninguém, né? Eu não prejudico ninguém, eu simplesmente faço o que tem que ser feito. E isso é uma responsabilidade, viu? É uma grande responsabilidade, porque talvez tu te desvitaliza, sei lá, pode ser até um jogo de futebol. Se tu naquele momento não está legal, está aí, é porque tu não era para estar, vamos dizer. Eu só digo, pode ser uma coisa até agradável, mas tem que ser responsável por cada momento da vida. É que nem o passarinho, sabe? O passarinho, ele dá uma bicada e uma olhada, né? Ele está sempre atento, né? Se tu olhar ele corre risco, mas ele está ligado, né? Então, o risco a gente corre, mas tem que estar ligado. Se der uma dorzinha de barriga, ó, não é a comida, viu? Aliás, eu vou dizer uma coisa, é muito interessante esse negócio da comida. As pessoas que estão na mesma mesa, dependendo do que é ou que não é, uma comida pode estar mais saborosa ou menos, ou coisa assim. Então, assim, é muito real isso, assim, né? Com quem tu está convivendo, principalmente uma refeição. Ela tem que ser momento de contemplação, de alegria, de felicidade, de bem-estar. Recente eu tive num evento e o camarada estava voltando da Itália. E ele disse, tomei uns vinhos bons e tal, estava com uma turma. E aí a gente estava numa festa de colônia. E ele disse, mas esse vinho aqui que eu estou tomando tá melhor do que com o vinho que eu tomei lá, porque eu estou numa boa companhia aqui contigo, né? Tô bem, hein? Deixa só dar uma salvação para todos aí. Assim, ó, o que a gente tem que saber fazer? Dupla moral. Dupla moral. Não se fala, não se diz, se concorda, mas não se deixa entrar em ti. O cara tá falando coisa que tu nem quer muito. Não é para mim. Então, tem que usar a dupla moral. Dizia já Jesus Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós somos Deus, todo mundo é uma partinha de Deus, todo mundo. Então, assim, ó, dupla moral. Fazer o que tem que fazer, mas não entrar não cair na arapuca. G4. Sei que o amigo esteve aí com o Bruno, recente, né? Bruno, com a turma do G4. Sim, né? sim. E também com o Rufino. Conhece o Rufino, né? Rufino como foi essa troca aí? Assim, ó, o G4 foi uma recepção, uma conversa de 1 hora quase lá, e ele já conhecia, ele tem a ver com o Sul também. Estava eu, meu sócio, o Jandir. Assim, a gente leva um conhecimento pelas perguntas, é interessante, mas eles também se surpreenderam muito já com a estrada, com a caminhada que a gente fez e repercutiu muito, né? Repercutiu muito. O Rufino é um irmão hoje. A gente se viu a primeira vez, se abraçou e a gente se troca mensagem, abraço e alegria. E ele tem uma coisa que assim é nato dele, assim, é uma alma alegre, uma alma feliz. E uma alma alegre, uma alma feliz, assim, ela sempre vai se dar bem na vida, porque ela agrega. Ele realmente faz aquilo com alma, com coração, não é disfarçado. Então, são pessoas ímpar, né? Dificilmente a gente consegue ser mais do que ele é, e ele, com a realidade, ele tem muito tranquilo, e ele é muito inteligente, a mensagem dele é fantástica, né? Então, nós temos, assim, várias mentes que sempre nos ajudam, e as mentes são muito interessantes. Nós temos o livro dos 30 anos de Paola, e tem vários que escrevem ali, e tipo assim, o Clóvis Tramontina, que é conhecido aqui,
Ele, quando entrou na empresa, ele quase não queria ficar porque não tinha o padrão de qualidade. Daí disseram, não, então vem e faz. E aí ele pegou a empresa com menos de 1 bi e entregou com 12 bi de faturamento, né? É mentes para... Não tem o que dizer, né? O Roberto Agenda da Beira Rio começou na beira do rio um pavilhãozinho. Hoje é o maior fabricante de calçados do Brasil, com rentabilidade. E nas horas mais de folga, plantou 250 hectares de oliveira, criou as águas termais lá de 12 piscinas, mais de 1.000 apartamentos de hotel. Quer dizer, é isso que é interessante, quando tu devolve para o social de uma maneira inteligente, né? E tem a faculdade lá, o Antônio Meneghetti, que ele já construiu, acho que uns 500 apartamentos para estudante. Então, são mentes assim que realmente... o Adriano Miolo, não sei se vocês conhecem, mas ele estudou enologia na Argentina. Ele veio para aqui, ele começou a trabalhar para mais de 10 vinícolas. E, um momento, ele também falou, olha, ou você faz uma coisa... ele reverteu todos os vinhedos que eram latados para espaldeira. Ele foi para a Itália, além de estudar, trouxe os equipamentos da Europa, implantou melhorias nas vinícolas de controle de temperatura, de inox, e também o carvalho, e foi indo. Bom, em resumo, é uma mente que mudou a imagem do vinho brasileiro. O vinho brasileiro, eu trabalho há 45 anos. Ele era inexpressivo. Os primeiros 10 anos que eu trabalhei, tinha 5, 6 vinhos no Brasil. E nada dessas castas mais nobres, né? Era o Merlot, o Merlot até mas era o Cabernet Franc, né? Tinha Sauvignon e era o Riesling. E o pessoal fazia do jeito com as barricas de madeira e tal, que hoje nós usamos a madeira das barricas para fazer as mesas. Essas manchas que tem aqui é do vinho que vazava na madeira. Mas então, assim, mentes que fazem realmente no seu setor uma grande diferença. Se o Paulo pudesse jantar com uma figura histórica ou um famoso, com quem seria essa pessoa? Barbaridade. Tu sabe que eu vou ter que pensar uma pessoa famosa que eu... olha, acho que seria a Gisele Bündchen. Mas não, pela inteligência, né? Porque tá certo. É uma super inteligente, né? E é gaúcha, né? Ser, olha só. Mas assim, né? Nós estamos muito tranquilos, assim, né? Não precisamos... não é uma necessidade, não. Acho que o mais importante é jantar aquele prato certo, com aquele vinho, com aquela alegria. Mas que bom que existem as pessoas que vão tão longe, né? É um bom exemplo para nós. Boa, muito bom, muito bom. Show de bola. Gratidão. E eu finalizo com essa pergunta que eu gosto muito. O que o Paulo está fazendo com a vida que Deus deu de presente para ele? Bem, que é um assunto que teria que ser bem longo, né? Eu vou dizer o que eu desejo de todos, que tem muito a ver com o que a gente acredita que conseguiu muita coisa. Assim, realmente acreditar que tudo está dentro de cada unidade, cada ser humano tem toda a receita. Não é possível que um criador não colocou nós aqui sem ter o dom, sem ter a essência, sem ter um projeto a ser feito. Já várias parábolas falam isso. Então, assim, o meu desejo é que todos estejam no projeto certo, se não estão, dá para reiniciar, mas que encontre dentro de si o seu projeto para que realmente seja feliz e ajude muitas outras pessoas. Quando tu acerta, tu ajuda muitos outros. Então, assim, o meu desejo é esse e a minha procura sempre está sendo essa. Agora mesmo a viagem que eu vou fazer, ela é dentro de um estudo que tem muito a ver com autoconhecimento, para cada vez mais tu fazer o teu projeto e poder estar junto ajudando muitas outras pessoas. Amém. Um prazer enorme. Gratidão.